Casamos com pessoas de diferente gênero, de diferente origem, diferente temperamento. São tantas diferenças que tem tudo para dar errado. E aí você fala assim, epa, eu sou exatamente isso, não vou conseguir. Daí vimos que Deus criou o relacionamento conjugal para ser um compromisso de amor, de fidelidade, total transparência com uma só pessoa do sexo oposto para sempre. E aí vimos que isso é muito difícil. Estou muito longe desse ideal, muito longe. Não consigo. Vimos que o nosso lar e a nossa vida tem que refletir a Deus e reproduzir a imagem de Deus. Mas na verdade, a minha vida, pastor Nogueira, e o meu lar é mais o reflexo da minha própria vida caída, é mais o reflexo do mundo, das pessoas à minha volta, do que de Deus. Estou longe desse padrão, não consigo. Vimos também que precisamos amar ao nosso cônjuge com 3 tipos de amor. O amor sacrificial, o amor fraternal e o amor sexual. Não sabia que tinha que amar tanto assim. Epa, eu não sabia que eu tinha que amar o meu cônjuge de tantas maneiras. Não consigo, pastor Nogueira. Isso é muito difícil. E eu tenho que concordar com você. Sem o Criador da família, não vai funcionar. Sem a presença daquele que criou a família, a sua vida e a sua família não vai funcionar direito. Não vai acontecer. Sem um relacionamento de compromisso, de fé, de vida diária, crescente com Jesus, meu querido, não conseguiremos ter uma vida e nem um lar feliz. Por isso, hoje, nós queremos mostrar como é necessário, como é a necessidade de termos Deus no nosso lar, na nossa família. Eu queria mostrar para você que eu não estou falando de uma religiosidade, não estou falando de cumprir e participar só de rituais, eu estou falando de um relacionamento, de andar com Jesus, de trazer Jesus para dentro da sua casa. Jesus entra na sala da sua casa para participar das conversas. Na cozinha, Jesus entra no seu quarto para ver quais os padrões de marido e mulher, de relacionamento com os filhos, em todas as áreas da sua vida. Jesus passa a participar e a ser o Senhor de tudo. Do seu dinheiro, do seu negócio, da sua cama, dos seus objetivos. Essa é a vida abundante que o Senhor Jesus quer nos dar. Então, ele é uma necessidade. Jesus não é uma opção. Vamos ver juntos o que quer dizer isso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E em primeiro lugar, nós vamos ver um lar sem Jesus. Como é que é? Um lar sem Jesus. Efésios 2, de 1 a 3. Olha o que a Bíblia diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está a atuar nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Um lar sem Jesus é composto de pessoas sem Jesus. Marido sem Jesus, esposa sem Jesus, filhos sem Jesus. E nós temos que lembrar que
essas pessoas, este lar sem Jesus, eles estão mortos. Você pode até ir à igreja e não ter um compromisso com Jesus. Por isso que eu estou a perguntar se a sua vida pessoal é uma vida de fé, de andar, de se relacionar, de ter obediência ao Senhor Jesus, ou é uma vida de encontros de vez em quando com os rituais de Jesus. A Bíblia diz que essas pessoas, antes de crer, de viver com Cristo, elas estavam mortas. Mortos na Bíblia significa separadas, estavam espiritualmente separados de Jesus. E quem está espiritualmente longe, separado de Jesus, a Bíblia diz que essas pessoas viviam seguindo o presente século desse mundo. O padrão, o rumo é o que o mundo fala. O mundo fala assim, agora é assim, aí vai atrás. Não, agora mudou, aí vai atrás. E vai seguindo o que o mundo ensina, diz, os padrões dos artistas, dos heróis políticos, dos heróis do desporto, e vão seguindo o mundo. Seguem também o príncipe das potestades do ar, seguem os ensinamentos do diabo, às vezes sem perceber, sem inicialmente desejar, mas estão a seguir o que o diabo, que Satanás está a ensinar, e não o que Jesus está a ensinar. E tem mais, olha o que o versículo 4 fala, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. A pessoa sem Jesus vive para satisfazer os seus desejos. Vive para satisfazer aquilo que ela quer. Segue então o desejo, o seu pensamento é muito inteligente. Eu acho que, ei querido, é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, não a sua. Então a pessoa sem Jesus é alguém que está separada de Deus, seguindo o mundo, Satanás e a carne. Morta. Esse é um lar sem Jesus. Um lar sem Jesus tem alguns frutos. Volta a sua Bíblia um pouquinho, uma página, para Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, e diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como diz a palavra, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa com bastante honestidade. Essas coisas são presentes no seu lar, ou algumas delas? É um lar, é uma vida, é uma família sem Jesus. E não adianta querer consertar sem Jesus entrar na sua vida e na sua casa. É como você querer pintar uma parede que está com uma rachadura, uma trinca muito grande. O problema está no alicerce. Tem que resolver o alicerce para depois então pintar. Muitas vezes nós queremos pintar, queremos melhorar a aparência dos relacionamentos sem tratar da raiz. E a raiz começa com o relacionamento de crer em Jesus. Começa quando você e eu reconhecemos que nós não conseguimos, somos pecadores, estamos longe, separados, necessitamos de Jesus e corremos para Ele e falamos assim, Senhor, tenha misericórdia, me salva. Querido, sem Jesus, a sua vida e o seu lar continuará avariado. Não vai funcionar. Um lar sem Jesus é composto de cônjuges carnais, egoístas, e será uma família totalmente avariada. E um lar com Jesus? Como é que é? Vamos para Efésios, continuar lá. Capítulo 2, versículo 4. Olha como é que começa. Todavia Deus, ou em outra tradução diz assim, mas Deus,
Esse todavia e esse mas é uma mudança de direção. Os versículos de 1 a 3 estão indo numa direção. A pessoa sem Jesus, morta nos seus delitos e pecados, seguindo o mundo, seguindo Satanás, seguindo os seus próprios pensamentos. E aí o versículo fala assim, mas, todavia, e quem toma a iniciativa é Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus. Você e eu não nada para sermos amados. Deus resolveu nos amar. Então esse texto é muito interessante porque ele deixa as coisas no seu lugar. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, o que ele fez? Deu-nos vida com Cristo, em Cristo, por causa de Cristo, ao crermos em Cristo, ao recebermos a Cristo, ao seguirmos, ao obedecermos, ao crermos, um crer que implica em mudança, num relacionamento, num compromisso com Jesus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Por que Deus nos salva? Porque é graça, favor que nós não merecemos. A salvação vem para você por causa do amor, não por causa do seu merecimento. Ela vem de graça, é um favor que você não merece, é alguma coisa que Deus vai te dar de graça. Custou muito caro para Jesus, mas para nós é graça. Pela graça vocês são salvos, diz o texto. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos perdoa dos nossos pecados, nos tira de sermos mortos, nos dá vida, mais do que isso, nos coloca num lugar de honra. Deus restaura a nossa honra. E nós estamos agora sentados nos lugares mais importantes por causa de Jesus. E olha o que o texto fala, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele mostra para todo mundo, para todos os seres espirituais, inclusive para o diabo, eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus amoroso, eu sou um Deus gracioso. E esse poder de nos salvar é maior do que qualquer espírito, de qualquer antepassado, de que qualquer Satanás. Olha o que o texto fala. Pois vocês são salvos pela graça. A nossa parte, fé, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é um presente e nós precisamos receber esse presente pela fé. Não é de obra, você não faz nada para merecer. Você não faz nada para receber, você crê. Você se entrega, você se rende ao Senhor Jesus. Não de obras para que ninguém fique cheio de si, ninguém se glorie. Porque somos criados, somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Eu sou salvo para obedecer, eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo para fazer boas obras. Eu sou salvo para ser um marido ideal, uma esposa ideal, um pai conforme Deus quer. Mas o primeiro passo é crer, viver, ter um relacionamento com Jesus. Por isso que Jesus é necessário. Um lar com Jesus é composto de cônjuges que são vivos espiritualmente, vivos na fé em Jesus. Tem um relacionamento. Não adianta você fazer esse curso, esses encontros sobre família, ouvir como é que o marido deve agir, como é que a esposa deve ser, filho e tudo mais. Se você não tem o Senhor Jesus, um compromisso de fé com Ele, não vai adiantar. Ele é essencial. Como é que vive essa família? Volta um pouquinho, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26 diz assim:
Mas o fruto do Espírito, o fruto daquele que já creu em Jesus, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, vamos andar também, vamos nos comportar também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocativos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Queridos, quem crê em Jesus de verdade, vive uma vida diferente. O fruto é outro, o comportamento é outro, os valores são outros. O marido é outro, a esposa é outra, o casal é outro. Os dois, têm um só Senhor, Jesus. Uma só palavra, a palavra de Deus. Não é o que eu acho, é o que Deus acha. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É essencial. A família que tem Jesus é uma família restaurada e não mais avariada. A restauração é gradativa, ela é sempre crescente. Quer ver? Vai para 1 Pedro capítulo 3, olha o que a palavra nos diz a respeito de uma família restaurada. 1 Pedro 3, versículos 1, 2 e 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Porque às vezes um aceita Jesus e o outro ainda não. Esposa, sabe como é que você vai ganhar o seu marido? Não é falando, é sendo aquela esposa exemplar, que procede de maneira diferente. Isso fala mais alto do que as suas palavras. Agora olha o versículo 2. O marido vai observar a conduta honesta e respeitosa dessa esposa, e isso vai produzir um grande interesse em quem é que está a mudar a minha esposa. Eu quero esse Jesus também. Olha o versículo 7 de 1 Pedro 3. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O marido também vai se comportar de maneira diferente. O marido que crê em Cristo, em vez de exigir honra, vai dar honra. Vai ter um comportamento sábio. Então, Jesus muda a esposa, muda o marido, muda a família, e aí essa família em Cristo é completamente diferente. Num lar com Cristo, o marido teme e anda no caminho do Senhor. Crê e tem um relacionamento diário com o Senhor. Não é só uma vez por semana. Num lar com Jesus, os dois oram juntos, um pelo outro e pela sua família. Uma coisa tão simples, orar uns pelos outros. Pai, você já orou pelo seu filho na escola? Você já orou pelo seu filho jovem para que Deus o oriente sobre achar a esposa, o marido certo? Ora uns pelos outros. Num lar com Cristo, os filhos serão saudáveis. A esposa prioriza, tem como prioridade a sua família. O marido tem como prioridade a sua esposa, os seus filhos, e não a si próprio e os seus amigos. Filhos, num lar com Jesus, crescem crendo, observando, já tendo uma decisão por Jesus, e crescem na graça. São bons estudantes, profissionais, cidadãos, porque têm modelo dentro da sua própria casa. Um lar com Cristo é abençoado, é feliz, porque tem Cristo, que é a base. Meu querido, não é possível ter um lar cristão sem Cristo.
Não é possível ter um lar bíblico sem o principal personagem da Bíblia, Jesus Cristo. Não é possível ter um lar abençoado por Deus se eu rejeito a principal provisão de Deus, Jesus. Não é possível ter um lar abençoado sem vivermos os princípios do abençoador. Um lar cristão é fruto da graça de Deus e da sua observância, obediência aos princípios de Deus. Precisamos trazer Deus para dentro das nossas casas, para dentro das nossas vidas, para dentro dos nossos relacionamentos, para dentro de tudo que fazemos. E Deus vai nos abençoar. Precisamos de pessoas e famílias humildes, constantes, confiantes no Senhor Deus. Isso vai fazer diferença. Isso pode significar que você precise ainda renascer espiritualmente. Talvez reconhecer os seus erros. Quem sabe recomeçar relacionamentos avariados. Reconstruir novos costumes. Revitalizar a sua vida, a sua família. Isto é Revita. Por isso que essa série de estudos nós chamamos de Revita, porque a ideia de revitalizar, trazer vida à sua pessoa, à sua família. Esse estudo termina a primeira parte, a base. E meu querido, se você tiver que lembrar de uma coisa só, lembre que Jesus é a base da sua vida e do seu lar. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. O seu viver e o seu lar se comporta mais como um lar com Cristo ou sem Cristo? Seja honesto, fale a verdade. Se alguém fosse visitar a sua família, fosse invisível e visse ali tudo o que acontece, todos os comportamentos e as conversas, depois de uma semana ali com vocês, ele diria o quê? É uma família que segue, que vive, que anda com Jesus, ou Jesus é só mencionado de vez em quando nas refeições e no domingo? Segunda pergunta. Quais os passos que você, marido, e você, esposa, precisam dar para que Cristo se torne o centro do seu viver e do seu lar? Pense em coisas práticas. O que você pode fazer como pessoa? O que você pode fazer como família para que Jesus seja de fato o centro na sua vida? A necessidade de Deus no casamento é algo que nós não podemos jamais esquecer e menosprezar. É muito importante, ok? Que Deus te abençoe.